Se eu sei de tudo isso, que eu tenho que criar audiência, que eu já analisei o meu mercado, tá, quem é esse cara? Aonde eu chego para falar com essa pessoa? Quem é o meu cliente ideal? Quem é a pessoa que tem capacidade de investimento, capacidade de decisão, urgência e estrutura para investir em algo que você oferece a ele? Esse é o erro gigantesco que acontece quando as empresas vão para o digital. Lembra que eu falei que contrata o rapazinho ali para poder fazer a panfletagem digital? E aí essa pessoa não conhece absolutamente nada sobre a sua empresa, não conhece sobre você, não conhece sobre o seu negócio. E aí ele vai de forma genérica, com uma estratégia genérica, simplesmente jogar e rasgar o seu dinheiro que você achou que ele teria a capacidade de tracionar o seu negócio. Será que a gente está vendendo para o cliente certo? Será que o cliente que chega hoje e que você fornece algo para ele, um produto ou serviço, é o seu cliente ideal? Qual é o desgaste que você tem para fazer uma venda para esse cliente hoje? Esse cliente, ele te dá muito trabalho? O cliente dá trabalho, gente. Normal, faz parte do processo. É assim, a gente está aqui para resolver problema. Todas as empresas estão aqui para resolver problema. Mas será que a gente tem este cara como um decisor real, a pessoa que toma decisão, a pessoa que tem uma dor específica? Como que eu chego nesse cara? A ideia aqui é a gente chegar no cliente que paga mais, que compra mais rápido, que dá menos trabalho, que indica outros clientes e que tem menos chances de cancelar qualquer coisa que a gente faça com eles. É o mundo ideal? Pô, demais, né? Só que é por isso que esse conceito se chama ICP, Ideal Customer Profile. É o cara que a gente tem que buscar, que faça sentido trabalhar com a gente, que faça sentido você atender ele. Se você fizer uma análise hoje dos seus melhores clientes, um Pareto 80-20, você vai encontrar, muito provavelmente, o seu cliente ideal. E aí você vai falar assim, eu quero mais desse cara. Eu preciso mais dessa pessoa. E ela existe, pode ter certeza absoluta que ela existe, ela está lá fora. Talvez só não te conheça ainda. E aí eu vou voltar a falar, talvez ela não te conheça porque você não tem audiência. Talvez ela não te conheça porque você não está estrategicamente falando o que essa pessoa precisa ouvir. O cara que paga em dia para você, o cara que te indica outros clientes, a pessoa que tem um menor custo de aquisição, que te gera um maior ticket médio ao longo da vida dela na sua empresa, ou que ela renova e que compra com uma certa frequência, este é o cara que você precisa ter na sua empresa. Gustavo vai falar muito sobre isso na próxima palestra, e esse DNA digital que a gente traz, ele vai trazer os pontos fundamentais para chegar nesse cliente ideal. Porque vocês vão ver que é tudo sobre estratégia. Estar no digital significa ser você, sem forçar a barra, mas ser estratégico. E aí a gente precisa entender, isso aqui é um acrônimo para budget, autoridade, necessidade e timing. O cliente ideal, depois vocês podem procurar sobre isso daqui, para se aprofundar um pouco mais, mas o cliente ideal é o cara que tem orçamento, onde você chega para conversar com ele e dinheiro não é problema. É o cara que aprova o orçamento, é o decisor, é o cara que depende só dele ou dele e de um sócio. É a pessoa que tem autoridade, é ele que vai dar a palavra final. Agora, é a pessoa que tem necessidade e ela tem urgência.
O Gustavo fala muito sobre um exemplo. Ele fala o seguinte: se entupir a privada da sua casa e a pessoa cobrar duzentão, trezentão, 400 conto para poder desentupir, você paga ou não paga? Você não tem ninguém, você está longe de casa, você tem que chegar com o problema resolvido. Você paga, não paga? Você precisa resolver o problema. Esse é o cara que precisa chegar para a gente. Esse é o cara que a gente precisa atender. É o cara que tem que ter necessidade real e tem que ter urgência. Porque quando uma pessoa chega para poder te contatar e começa a fazer tantas perguntas, aí a gente tem que ter a capacidade de identificar se essa pessoa tem necessidade real. Porque às vezes ela só está, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e não vai andar, e o negócio não vai andar. Como é que esse cara vai chegar para a gente com muito mais clareza do que ele precisa? À medida que você cria audiência nas redes sociais. Porque se você quer estar nas redes sociais, mas não de forma estratégica, vai aparecer os banguela, que a gente chama. Vai aparecer um monte deles. Os caras vão chegar, as pessoas vão chegar para ficar disputando por preço. Fulano ali tem um preço menor. E a estratégia do digital não é disputar por preço. Não é. O Delomo está aqui e ele é prova disso. A gente fez um trabalho no digital onde o ticket médio pro digital a gente chama de high ticket. Era um ticket de R$7 mil. E mesmo assim a gente conseguiu fazer um baita trabalho. Porque não é só sobre... não é vir para a internet de qualquer forma, é entender quem é a pessoa que vai tomar a decisão, quem é a pessoa que tem necessidade real, quem é a pessoa que já passou por outros clientes, né, outros fornecedores, e não teve o problema dele resolvido. Está cheio de gente assim. O que mais bate para mim e para o Gustavo são pessoas, empresários, e é exatamente por isso que essa palestra, esse evento está acontecendo. Foi uma oportunidade que nós enxergamos no ano passado e a gente falou, cara, a gente sabe fazer isso. A gente já faz isso. A gente só precisa criar uma outra vertical. Porque esses empresários, e nós participamos de alguns grupos, um grupo em março, nós conversamos com alguns empresários, de um grupo de 45 na época, hoje já são quase 70. Eu diria que 90% deles não tem presença estratégica nenhuma do digital. Algumas empresas faturando $500 million por ano não tem nem sequer um site. Aí você fala, cara, como é que esse cara está ganhando dinheiro? O que esse cara faz? Só que ele está há 7 anos faturando exatamente a mesma coisa. Para quem entende de mercado, a inflação está comendo a moeda dele. O que significa que ele já está perdendo dinheiro há 7 anos. Ele não cresce há 7 anos. E o dilema dele é, mas eu faturo R$500 milhões por ano. Será que eu tenho que ir para o digital? Se mede, Gustavo vai falar, o dono dela, está no digital ou não está? Flávio Augusto, bilionário, está no digital ou não está? Todos os grandes estão no raio do digital, fazendo um trabalho estratégico. Por que esses caras não vão estar? Você não precisa se expor. A grande questão digital é a exposição, mas tem estratégia para isso. E por último, existe um mapeamento comportamental que ele é muito importante para a gente entender estrategicamente o nosso posicionamento diante de um cliente que a gente quer conquistar. É óbvio que eu quero saber quem é o cara que toma a decisão, se ele é analítico, se ele é mais impulsivo ou se ele é mais consensual. Quem está de cordão azul é analítico, cara. Eu não vou sentar com a Dani e falar para ela prometer coisas que ela vai falar assim, esquece. Não, me dá dados, Fernando.
traz dados. Contra fatos e dados não há argumentos. Essa é a frase da galera que está com o cordãozinho azul no pescoço.